A instabilidade na região voltou a acender o sinal de alerta nos mercados globais depois da quebra do acordo de cessar-fogo. Essa recente escalada nas tensões envolvendo Israel, o Irã e agora os Estados Unidos adicionou uma forte dose de volatilidade nos negócios nessa quarta-feira. Para a gente entender como esse cenário geopolítico repercute no mercado financeiro, a gente conversa agora com Marcel Andrade, Head de Investment Solutions da Sul América Investimentos. Marcel, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui no Money. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Muito bom dia. Marcel, se a gente rememorar os movimentos de mercado desde fevereiro, quando essa guerra ela eclode, a gente acompanhava um movimento um pouco diverso desse que a gente tem acompanhado agora. Havia uma certa afeição maior à tomada de risco, havia uma procura, por exemplo, por papéis listados na nossa Bolsa Brasileira, uma diversificação mais significativa também de alguns metais, fuga do dólar, fuga de treasuries. Eu queria entender o que mudou na percepção do mercado no meio do caminho. Porque, por exemplo, os ativos brasileiros eles estão sendo mais penalizados? Bom, o que aconteceu, acho que se a gente olhar sobre a perspectiva do primeiro bimestre, falando especificamente dos ativos de renda variável da Bolsa, a gente viu um fluxo muito grande para os mercados emergentes como um todo. Acho que o Brasil ali se beneficiou de todo esse fluxo de mercados emergentes e, como você mesmo colocou, né, dessa fuga, assim, dessa rotação de dinheiro, pessoal, os investidores tirando dinheiro um pouco dos Estados Unidos e procurando outros mercados. O que mudou após a guerra, né, após o 28 de fevereiro, mas também muito em paralelo com o resultado das empresas de tecnologia americanas, ou seja, os resultados das empresas foram resultados bastante fortes, bastante significativos. Existia toda uma dúvida sobre o investimento que deviam ser feitos em inteligência artificial e os resultados comprovaram que esses investimentos estão sendo monetizados. Então, aconteceu uma reversão do fluxo que estava para os mercados emergentes, voltando para os Estados Unidos, especialmente para essas empresas de inteligência artificial. Então, os países da América Latina acabaram sofrendo um pouco mais com essa reversão de fluxo, até mesmo que outros emergentes, como os próprios mercados asiáticos, também se beneficiam um pouco dessa tese de empresa de tecnologia. Então, o que a gente tem observado muito é uma reversão desse fluxo de capitais voltando para os Estados Unidos. Em paralelo a isso, né, acho que a continuidade da guerra por um período muito mais prolongado do que se tinha como as expectativas, tem causado uma expectativa inflacionária no mundo como um todo. Então, se aquele movimento, se a gente olhar para o Brasil, que vinha uma tendência de redução na taxa de juros, na taxa Selic aqui no Brasil, hoje a discussão é quando o Banco Central vai pausar esse movimento de corte na taxa de juros. E isso também a gente olha em mercados desenvolvidos também, né? Os Estados Unidos tinham uma expectativa de corte ao longo do ano da taxa de juros por parte do Fed, e agora a expectativa é até no final do ano que o Fed possa até aumentar a taxa de juros. Então, acho que o cenário mudou de fato de forma relevante. Marcel, você comenta essa perspectiva de uma taxa de juros mais elevada mundo afora. Eu queria alongar um pouquinho essa conversa, porque a gente tem, inclusive, algumas economias com juros às vezes negativos, juros zero, já no campo positivo, né, das suas taxas básicas. Eu queria entender se esse movimento global de elevação das suas taxas de juros ela pode causar algum tipo de impacto nas taxas de crescimento mundo afora. Evidentemente, com essa perspectiva de uma pressão inflacionária mais significativa e esse movimento por parte dos bancos centrais, eu queria entender esse impacto no nível de crescimento, mas principalmente também no nível de liquidez. A gente pode ter algum tipo de crise de liquidez por parte dos mercados? Assim, em relação ao crescimento das economias, sem dúvida. A partir do momento que as economias começarem a trabalhar com uma taxa de juros mais alta do que vinham trabalhando, vamos lembrar que a gente veio anterior ali 2022, né, o início que começou esse movimento de alta de taxa de juros no mundo inteiro, a gente viu por longos 10 ou 15 anos, né, com taxa de juros muito baixas de crescimento na economia. As economias têm tido alguns ganhos de produtividade, com toda a questão da inteligência artificial, né, e toda assim a redução de custos que isso vem trazendo para a economia. Então a gente não tem visto na margem ainda problemas de crescimento nas economias desenvolvidas, mas é claro, sem trabalhar com uma taxa de juros mais alta durante algum tempo, a gente pode ver uma queda de crescimento, até porque a inflação também pode começar a corroer no ganho, no poder de compra da população
como um todo. Então, assim, é um movimento que a gente deve observar se, de fato, assim, a inflação continuar a crescer, as expectativas inflacionárias desde o momento da guerra vem aumentando, né? Acho que a gente falou dos Estados Unidos, falou do Brasil, mas se a gente olhar também para outros países na Europa, né? Se a gente olhar o Banco Central Europeu, também tem uma expectativa de subir as taxas de juros até o final desse ano. Cliente doméstico, Marcel, se, como agora projeta o mercado, esse ciclo de cortes da taxa básica de juros, a Selic, aqui, por parte do nosso Banco Central, nosso Comitê de Política Monetária, ele de fato for interrompido e for mais curto, inclusive, do que projetado anteriormente, mesmo com esse patamar de juros mais elevados lá nos Estados Unidos, eu queria entender se o diferencial de juros tornaria ainda atrativo o Brasil e, evidentemente, nessa balança, os ativos de renda variável eles poderiam ser penalizados em detrimento a uma taxa de câmbio às vezes mais apreciada, um real mais apreciado frente também à moeda norte-americana? Assim, o diferencial de juros, mesmo que o Banco Central comece, se a gente observa o Banco Central começar a pausar agora o ciclo de corte de juros ou numa próxima reunião e os Estados Unidos, porventura, no final do ano, eles aumentarem a taxa de juros, esse diferencial de juros ainda é muito grande, né? Então, assim, acho que a questão do câmbio ela vai variar muito mais com a gente observou o real, né, batendo ali frente ao dólar 4,90, um pouco antes ali da guerra, até no início da guerra, agora voltando ali para os seus 5,20. Então, é uma taxa de juros ainda bastante alta para a gente ver uma reversão de fluxo de capitais para o Brasil só simplesmente por causa desse movimento de taxa de juros. Acho que esse movimento do câmbio vai ter muito mais a ver com aquele papo inicial que a gente conversou ali sobre a reversão, sobre os fluxos voltando para os Estados Unidos, buscando ativos, sejam eles empresas de tecnologia ou outros ativos, do que propriamente com a questão da taxa de juros, dado um nível ainda muito alto de taxa de juros que a gente tem aqui no país. De componentes, ingredientes para a gente fazer esse diagnóstico, Marcel, eu queria entender o que pesaria mais para o investidor de olho no Brasil hoje, principalmente o investidor estrangeiro. Ele está preocupado com as eleições de outubro e com o andamento exatamente da corrida eleitoral como um todo, o início agora mais sólido, principalmente das campanhas, evidentemente as sinalizações dadas pelas eventuais equipes econômicas daquele próximo ocupante do Palácio do Planalto. Queria entender o quanto a eleição ela vai ser um fator determinante para a realização de preço aqui dentro. Claro que todo o processo eleitoral, especialmente em países emergentes, assim, influencia bastante na questão de fluxo de capitais e como as incertezas que os investidores estrangeiros olham para o Brasil. Mas a verdade, assim, com tudo que está acontecendo no mundo, pelo menos neste momento, em especial a guerra, né, o conflito ali do Irã e todas as consequências, seja para a inflação, para a taxa de juros e para o crescimento do mundo como um todo, que esse tema de eleição ele ainda não começou a pegar na avaliação de todos os investidores. Então, assim, eu acho que mais ali para quando passar para agosto e setembro, esse tema de eleição vai ser muito mais acompanhado de perto pelos investidores estrangeiros, está sendo nesse momento. Nos impactos da guerra, Marcel, comentava-se também anteriormente que o Brasil poderia estar bem posicionado, se a gente comparar com outras economias, até pelo fato de ser um país exportador de petróleo. Eu queria entender se, de novo, essas oportunidades, não sei nem se seria correto de colocar assim, mas essa oportunidade ela pode ser completamente engolida também pela série de riscos apontados do ponto de vista fiscal, que se tornam, inclusive, mais graves, né, a partir dessa série de soluções encontradas pelo próprio governo para mitigar os efeitos da própria guerra, né? Sim, é verdade. Acho que o Brasil poderia se beneficiar de todo esse movimento, essa nova configuração geopolítica, né? Vamos lembrar que, além da questão do petróleo que você mesmo citou, nós somos a segunda maior reserva de terras raras do mundo, ali depois da China, e acho que esse é um grande trunfo do Brasil nesse momento. Acho que o Brasil se põe no cenário geopolítico também, tem uma questão toda de energia, né? O Brasil consegue produzir bastante energia, até energia mais limpa do que outros lugares também. A gente tem a questão toda do agronegócio, a gente não tem a questão da insegurança alimentar, né? Então o Brasil, de fato, deveria capitalizar esse novo contexto geopolítico e sair como um dos grandes beneficiados. Mas a verdade é que a gente precisa resolver primeiro nossos problemas domésticos, né? A gente tem toda a questão fiscal aqui para resolver, e acho que o processo eleitoral nesse meio do caminho não ajuda muito a endereçar alguns pontos.
E a gente tem também a questão do impacto inflacionário no mundo como um todo, né? O Brasil já vive com uma taxa de juros bastante alta, a gente tem, como a gente citou já aqui, as questões fiscais, e a gente tem uma expectativa de inflação crescendo, né? A meta de inflação ali está em 3%, a gente está com a expectativa de inflação desse ano ali por volta de 5%. Então a gente precisa resolver primeiro alguns pontos domésticos para depois se colocar como um player para receber esse fluxo de capitais que está começando a ser rotacionado no mundo. E, por outro lado, a gente tem sempre que considerar esse movimento, de novo, da inteligência artificial, de como isso vai permear para a economia como um todo, e se vai continuar drenando o capital do mundo, que é o que a gente tem observado, pelo menos nesses últimos 2 meses. Conversei com o Marcel Andrade, Head de Investment Solutions da Sul América Investimentos. Marcel, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado. Até mais. Prazer.